Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Escritor Pod. Aqui, os autores, editores e profissionais do mercado literário compartilham suas trajetórias, desafios e conquistas. Eu sou Lilian Cardoso, jornalista, diretora da LC, agência de comunicação, a agência que mais divulga livros do Brasil. Há mais de 15 anos, a literatura é minha paixão e o meu propósito. Acreditamos que todo escritor é, antes de tudo, um eterno aprendiz. E esse podcast é o seu espaço para crescer e se conectar com quem vive de verdade o mundo dos livros. Te espero por aqui, toda semana, um novo episódio no ar. O Escritor Pod é um oferecimento do Grupo LC. Autora da vez aqui no Escritor Pod. E para fazer esse bate-papo gostoso nesse encontro, nesse programa, eu chamei a Gisele Fortes, que é nossa cliente, nossa amiga, parceira da LC, já participou da mentoria DNA, agora está com a gente na mentoria Arquitetos do Livro. Ela não larga a gente não larga ela, e ela está aqui no programa, porque assim, ó, a Gisele, gente, ela já foi até no Fábio Porchat, né? Eu não sabia se ela ia aceitar vir no meu programa, que agora ela está famosa, né? Mas enfim, chamei também. A Gisele vai estar agora, nessa semana, onde aparece o programa, agora até o final do evento da Bienal do Livro do Rio de Janeiro, mas eu trouxe a Gisele aqui para ela contar a história dela e contar sobre os livros dela. Gisele, bem-vinda, e se apresente, né? Quem é a Gisele Fortes no mercado do livro nacional? Primeiro de tudo, muito obrigada, Lilian. Eu estou amando o seu programa. Eu acho que ele veio assim somar muito no mercado editorial. A gente estava precisando disso. É um prazer estar aqui. Claro que eu ia aceitar esse convite, não largo de vocês nunca. Eu acho que vocês nem aguentam mais olhar a minha cara de tanta coisa que eu já fiz com a LC e continuarei fazendo. Eu sou, para falar brevemente, assim, eu sou uma escritora de romance. Eu sempre amei escrever, mas eu fui para o mercado de trabalho, me formei em comunicação, fiquei 20 anos aí sem escrever nada, e quando veio a pandemia, eu resolvi me tornar escritora de verdade, tirar do papel o sonho. E aí, de janeiro de 2021 até agora, eu publiquei 8 livros de maneira independente, só o último, né, que foi para uma pequena editora, que foi a Caravana Editorial. Publiquei um audiolivro e já tenho grandes novidades aí para o futuro, já estou com 3 originais prontos. Então, assim, a ideia é não parar nunca, sempre estudando, né? Não só nas mentorias com vocês, mas fazendo todo tipo de curso, tentando aperfeiçoar e sempre querendo melhorar. E temos novidade, além disso, a Gisele, você começou como autora independente, né, Gisele? Isso. Você começou como autora independente, e ela vai lançar, gente, o próximo livro por um dos maiores grupos editoriais do Brasil, que é a Alta Books. A gente acompanhou toda essa trajetória, a gente está muito feliz, e parabéns, viu, Gisele, por estrear, né, na próxima Bienal, esse ano é no Rio, ano que vem em São Paulo, com o seu projeto aí para uma grande editora. Você deve estar muito feliz, né? Muito, era o meu grande sonho, assim, eu quis começar como autora independente, né, quis me firmar, ter, assim, consciência da evolução do meu trabalho, da minha escrita, ter leitores, né, ter público, para depois galgar esse passo de conquistar uma editora tradicional, e não podia estar mais feliz com essa parceria com a Alta, que inclusive, assim, teve uma grande colaboração de vocês aí que fizeram a ponte, e é um livro pelo qual tenho muito carinho, que vai falar do universo dos doramas, um pouco da cultura da Coreia do Sul, essa coisa, essa febre que tem pega os brasileiros com tanta força, né? Então, assim, tô louca para que ele chegue nas mãos dos leitores, e estou muito, muito, muito feliz por essa conquista. Ah, que legal. Gisele, para a gente aquecer aqui essa nossa entrevista, eu queria que você mostrasse, é claro, os teus livros, porque nós estamos no Escritor Pod, aqui pode, deve fazer propaganda dos teus livros. Então, para quem, né, depois eu vou deixar aqui, vou pedir para o pessoal aqui na edição deixar as suas redes sociais para o pessoal seguir, acompanhar, também onde comprar. Mostra os seus livros para a gente conhecer um pouquinho mais da tua literatura. Então, pessoal, eu trouxe alguns livros aqui que são livros que vão estar na Bienal. Então, aproveitando que a gente está ainda na semana aí de Bienal, até dia 22 de junho, quem quiser pode ir lá procurar no stand, na aula de autores independentes, me procurar pelos corredores, mandar a mensagem no inbox. Então, alguns dos livros que vão estar lá, Desencontros de Amor, que é um livro que fala sobre todas as minhas desilusões amorosas da infância e da adolescência. É um livro que serve para jovem, para adolescente, ele é super leve, ele tem músicas próprias, então, assim, é um livro muito gostoso. No 2023, na Bienal do Rio, a gente esgotou esse livro no stand, e
Todas as Curvas do Caminho, que aí já é uma pegada assim, mais de plot twist, reviravolta, tem um quezinho de suspense e, claro, muito romance, porque sempre tem que ter romance. Tem que ter romance. O meu último livro, que é o mais recente, né? Que é O Filho que Eu Quero Ter, que aí a gente já vai para uma coisa mais drama, mais de adoção interracial. É um livro lindo, que tem me dado muitos feedbacks positivos. E 2 que só existiam em e-book, que eu estou fazendo impresso pela primeira vez. Primeira vez na Bienal, esses 2 livros Esses impressos. 2, que é o Não Deu Match, que é o livro que tem os contos dos desastres do Tinder, né, que é um livro muito engraçado, são baseados todos em histórias reais de leitores que me passaram. Sério? É divertidíssimo. Curiosa, deve ser. E esse que é o Que Se Dane em Nova York, que aí é um romance também, que se passa grande parte dele, é o único que não se passa 100% do tempo aqui no Rio, que se passa grande parte em Nova York, aí traz assim, um pouco do que eu conheço de lá, dos lugares que eu mais gosto, e tem muita aventura. E a grande novidade é que o Da Fossa à Bossa, que é o meu livro que fala sobre viagem no tempo, sobre uma volta aos anos dourados, ele está sendo relançado na Bienal pela Editora Cartola. Então, ele vai estar sendo vendido tanto no stand da Editora Cartola, está com uma nova capa que está linda, está maravilhosa. Eu não tenho ele aqui, só vou conhecer na Bienal mesmo. Esse é o teu maior sucesso da Amazon? Ele é best-seller da Amazon, ele e o Não Deu Match, que é esse das histórias do Tinder. Porque eu ia mesmo te perguntar para você falar qual que é o seu e-book que mais tem visualização, que é mais baixado dentro da Amazon. São então, os 2. Não Deu Match. Não Deu Match, da Fossa à Bossa. Exatamente, que é o que está sendo relançado com essa nova roupagem pela Cartola Editora. Então, quem quiser garantir essa edição nova, que está linda, é só passar no stand da Cartola lá no Pavilhão 4, ou também no Pavilhão 4 na ala de autor independente. Com certeza, eu vou passar para te dar um beijo, um abraço. E Gisele, tem uma coisa aqui no programa, que é uma brincadeira que a gente faz, que eu já te falei, né, como é que é essa brincadeira um pouquinho, que é o que o leitor pode e o leitor não pode. No programa, durante o programa, tem um quadro que os autores até mandam perguntas nas minhas redes sociais, hoje eu vou também abrir para o pessoal mandar as perguntas. Aliás, você que está assistindo a gente aqui, quer mandar um escritor pode, um escritor não pode, um leitor pode, não pode, manda lá nas minhas redes sociais, @Lilian Cardoso, que eu trago também aqui para o programa. Mas agora é a vez da Gisele. Então, Gisele, para o escritor, eu faço uma brincadeira. Eu falo o que o leitor pode e o leitor não pode. Olha, o leitor, ele pode tudo praticamente, tá? Principalmente entrar em contato com os escritores, comentar sobre o livro que a gente adora, mandar mensagem, reclamar se for o caso. Eu acho que esse tipo de feedback, de troca é maravilhoso, assim, adoro quando isso acontece. E o que o leitor não pode, na minha opinião, é desprezar, de certa forma, deixar em segundo plano os autores nacionais. Então, assim, vamos valorizar os autores nacionais, vamos ler autor independente, vamos ler autores publicados por grandes editoras, mas vamos valorizar a literatura brasileira, né, gente? Tem que valorizar, porque, assim, é aquilo que eu falo, né? Às vezes até o autor, ele fica acostumado com esses autores internacionais, aí lê uma obra boa de um autor nacional, um autor ou uma autora, olha e fala, nossa, por que eu demorei tanto para ler autor nacional? Então, comece a experimentar. Se você não leu nenhum livro de literatura nacional, por favor, porque assim você valoriza também a nossa literatura, que é muito rica, né, Gisele? É muito... A gente tem muita gente boa, muita história legal em todos os gêneros, assim. E eu tenho feito esse movimento, sabe? Lendo cada vez mais autores nacionais. Porque, assim, não adianta só falar, a gente tem que fazer, né? A gente tem que dar o exemplo daquilo que a gente diz. Então, assim, não só meus colegas, porque, assim, eu acho que quando você está nesse mercado, cada vez mais você tem amigos escritores, né? Então, eu estou o tempo todo lendo livros de amigos também e trocando figurinha, mas procurando autores de todas as casas editoriais, autores independentes, histórias que me interessam. Então, se eu tiver que comprar 10 livros, eu vou comprar 8 nacionais e, no máximo, 2 internacionais. Eu estou fazendo essa proporção agora. Ô, Gisele, e aí agora uma outra pauta que eu acho que é importante a gente falar, né? Como é que você tem visto, ou como você tem lidado com a inteligência artificial? O pessoal fica muito preocupado agora, né? Ai, será que esse livro foi escrito pelo próprio escritor, pela própria escritora, foi escrito pela inteligência artificial? Por outro lado, a gente já sabe que as editoras estão usando a inteligência artificial para apoio nas traduções, em pesquisas, em cadastros, enfim.
até para buscar as palavras-chave e os metadados relacionados ao livro, ou seja, o mercado já aceitou e tem estudado a inteligência artificial, mas há toda uma polêmica em torno também das ilustrações, enfim, queria saber qual é a sua opinião em relação a isso e se você tem utilizado ou não e de que maneira. Bom, eu acho que tudo que é usado com ética, com seriedade, com parcimônia, é benéfico. Então, assim, acho que a gente não deve temer a tecnologia, e sim usar ela como nossa aliada. Então, assim, não é, obviamente, que sentar e pedir para a inteligência artificial escrever um livro por você, de maneira alguma, senão para que existe o autor, né? Para que tem a sua voz narrativa, para que você estudou, para que você estrutura uma história, mas você pode usar ela a seu favor, por meio de pesquisas, por meio de informações. Às vezes, até foi uma coisa que, numa das aulas da nossa mentoria, a gente comentou, eu estou escrevendo um personagem, vou fazer 45 anos, estou escrevendo um personagem de 15, e aí eu quero saber algumas gírias, uma maneira de falar, me dá uma pista, e aí ele me dá aquilo ali, isso serve como pesquisa, como insumo, que é claro que eu vou confirmar em outras fontes, essa parte é principal, mas que eu vou poder usar. Então, eu acho que vem para somar, desde que usada, como eu falei, né, com parcimônia. Então, acho que a gente não tem que ter medo de ser substituído por ela, porque eu acho que ninguém vai substituir o sentimento que a gente coloca, o subtexto que a gente coloca, as palavras, o que a gente passa, né, dos os personagens. Detalhes da história que a gente está percebendo, A emoção que a gente mesmo, viu, a né? emoção. Que é uma coisa muito sutil, muitas vezes. E ali a inteligência artificial não consegue fazer isso. Mas ela pode ser uma aliada, assim, nessa parte de pesquisa, seja para procurar um vocabulário específico, seja para fazer uma pesquisa. E você tem que conferir as fontes, porque às vezes também vem coisas, obviamente, ela está sendo treinada, né? É uma coisa muito recente. Às vezes vem algumas coisas erradas, então você precisa sempre checar as fontes daquilo que você está estudando ou pesquisando. Mas eu não vejo como uma inimiga de maneira alguma. Eu prefiro acreditar que ela vem somar e que a gente nunca vai perder nosso espaço, porque nada substitui o que a gente cria. Eu estava lendo uma notícia até hoje, assim, falando das pessoas que estão agora o movimento ao contrário, que as pessoas começaram a usar tanto, e aí depois agora, tipo, não, tô perdendo minha criatividade, eu vou primeiro fazer o meu conteúdo, primeiro vou fazer o meu texto, e eu vou colocar lá só para uma revisão, só para ver se me dá uma outra sugestão, e eu achei interessante, porque isso mostra já um uso de consciência, porque a gente quer a criatividade com a gente quer que tenha a nossa voz. Então eu falei, nossa, que legal, né? Então já tá tendo um outro movimento, pessoas falando, não, eu tava me sentindo que eu tava, sabe, deixando de pensar. Oi? Dependente, né? Exatamente, pai, tudo eu vou pedir para, não, eu vou pensar no texto, eu vou produzir o texto, e para, claro, né, para nós, você que é escritora também, formada em comunicação social, é isso, né, Gisele? Formada em produção editorial. Nossa! Eu também, que sou jornalista, vou dizer assim, que me assusta um pouco, né? Até os colaboradores aqui de dentro da agência ficaram meio assim, mas agora? O que vai acontecer com a gente, né? Eu falo, não, a gente vai ter que usar para acelerar processos, por exemplo. A gente tem muitos livros aqui. E a gente sabe que tem a ferramenta, por exemplo, uma ferramenta que você coloca e ela resume o livro. Isso é maravilhoso, porque a gente consegue, por exemplo, tem livros que vêm com 300 páginas, a editora manda em cima da hora para divulgar e tal, a gente precisa ter um resumo daquele livro para fazer um release, né? Para fazer um release, para fazer uma comunicação assertiva, porque nem todos os livros, imagina, são divulgados milhares de livros aqui na agência, né, por ano, então, assim, a gente precisa ter essa consciência de usar, mas a gente percebe o amor, a criatividade, o olhar jornalístico, então agora o pessoal também, acho que passou aquela loucura, e agora o pessoal não, eu vou usar de maneira equilibrada e com inteligência, né, porque é isso, não é só a inteligência de lá, é a inteligência daqui, que Exatamente. Vai conseguir perceber, porque o texto, a gente percebe que ele vem muito parecido, né? Ele vem, por mais que as pessoas falem, usa o prompt assim, usa o prompt assado, faça um e-book, digite o comando e vem um e-book, aí você vai ler o e-book, você vê que não tem pesquisa, não tem, não vai ser igual. Eu acho que é isso, né? Não consegue acessar ali aquelas camadas que a gente consegue. E isso nunca... Eu acho que isso nunca vai ser substituído, para ser bem sincera. Não sei, não sabemos até onde vai chegar nossa tecnologia. Vai ser, né? Mas vamos falar do hoje, né? Hoje eu não acredito, mas que chegue nesse lugar, sabe?
E é legal porque na própria nossa mentoria, né, na mentoria Arquitetos do Livro, a gente vai indicando o livro e vai falando, a gente estuda tanto, né, para escrever um livro. Eu percebo da qualidade da nossa turma lá, né, um vai falando, faltou aqui o clímax, faltou isso, faltou aquilo. A gente estuda tanto as linhas narrativas, seja para ficção, para não ficção, e aí ter um robô que vai fazer tudo, a gente, não, espera aí, aqui não, né, aqui a gente vai... Eu acho que os leitores não fazem ideia, assim, o trabalho que dá escrever um livro, né? Desde o planejamento da ideia do livro, da concepção, do planejamento, aquilo tudo que a gente fala, né? De encontrar a nossa voz, qual é a história que a gente quer contar, de que maneira a gente quer mexer com o leitor. Aí todos os livros que você lê para poder entrar no clima daquela história, para poder dar o tom, né, certo que ela tem que ter. Enfim, fora as pesquisas, dependendo do tema, né, que você vai precisar fazer. Então, assim, é muito estudo, é quase que um MBA específico para o livro, né? E isso aí, eu acho que o robô não vai substituir. Não vai, porque o autor percebe, né? Olha a nossa literatura, a gente né, lê vários autores nacionais, internacionais, a gente percebe a voz, né? A gente fala muito também nos nossos encontros, a voz do autor, a voz do autor. Falando em voz do autor, vamos deixar para lá já a inteligência artificial. Gisele, o que você mais gosta desses livros todos que você escreveu, os projetos que está aí, né? Onde você se vê mais, onde você gosta, assim, é mais para o romance? Onde você acha que a Gisele está se encontrando na literatura? Olha, com certeza, assim, se eu tivesse que falar uma coisa, seria o romance. Mas é muito engraçado como eu transito. Eu sou assim como pessoa, inclusive, eu acho que isso se reflete na minha literatura. Então, eu transito muito bem entre a comédia e o drama. Então, assim, da mesma forma que eu tenho um livro tipo Não Deu Match, que a pessoa ri de uma forma até escrachada, fala, não acredito. E pior que são histórias reais, é um livro super despretensioso e para fazer rir mesmo. Eu vou ter um livro que faz as pessoas chorarem, como O Filho que Eu Quero Ter. Então, assim, eu acho que o romance é o fio condutor. Eu escrevo muito para o público new adult, mas eu também me proponho, às vezes, a escrever para o público mais adulto e transitando, às vezes, entre a comédia e o drama. E por que não os dois no mesmo livro? Tem livro que tem comédia e tem drama, porque a vida é assim, né? Uma hora a gente está rindo, outra hora a gente está chorando. Verdade. Então, e eu sou muito essa pessoa, né? Que eu conto as minhas tragédias gargalhando, eu faço piada das coisas ruins que acontecem comigo, e eu acho que isso se traduz um pouco na minha literatura. Então, por mais denso que seja o tema, sempre tem aquela pitada de bom humor, sempre. Ai, que legal. Gisele, o programa logo está acabando, a nossa entrevista, o bate-papo, né, tá logo acabando, eu estou adorando. Para quem está vendo aqui pela televisão, pela Rede TV Paraná, lembre-se que toda a entrevista completa você encontra dentro do meu canal do YouTube, @Lilian Cardoso, acho também nas redes sociais, também nas plataformas de streaming, Spotify, Deezer, Amazon Music e por aí vai. Gisele, tem alguma dica especial que você quer deixar para quem está começando a se aventurar na literatura, na escrita, seja para ficção, não ficção, porque você já está há quanto tempo, Gisele, nesse mercado? Vai fazer 5 anos. 5 anos. Já, né, teve livro, começou como independente, tem e-book na Amazon. Você tem algum conselho, assim, para os autores, né? Porque quem está assistindo a gente no programa, ouvindo o podcast, fica nesse medo de começar, ou já começou, fez um livro e parou. Qual que é o conselho que você pode dar para gente? Olha, eu acho que o principal foi um conselho que me deram logo que eu comecei. Comece. Porque, assim, se você não der o primeiro passo, se você ficar esperando a perfeição ou o momento ideal, ele nunca vai chegar. Então, assim, comece e tente fazer todas as etapas que, por exemplo, muito dificilmente uma pessoa que está começando, ela vai ter uma editora tradicional por trás. O caminho mais normal é o caminho independente, que hoje é super acessível, democrático. Mas o que eu sempre falo também é assim, não tenha medo de começar, mas nunca deixe de passar pelas etapas que uma editora passaria para qualidade do livro. Então, assim, é muito importante, depois que você escreveu, você ter pessoas que vão fazer leitura beta, né, que vão funcionar aí dando uma visão dos leitores, contratar uma leitura crítica, dependendo do tema do livro, contratar uma leitura sensível, fazer revisão ortográfica, por mais que você pode ser formado em língua portuguesa, mas você não consegue revisar seu próprio livro, porque aí você vai botar um produto na Amazon, ou onde quer que seja, né,
com qualidade. E outra coisa é estude. Participe de curso, faça mentoria, todo tipo de oportunidade que você tiver para poder alavancar essa escrita. E eu sinto isso muito na pele. Quanto mais a gente escreve, melhor a gente se torna. E se eu pegar o meu primeiro livro e pegar o último que eu estou escrevendo, é impressionante a evolução da minha escrita, porque a gente vai lapidando e vai evoluindo conforme a gente vai treinando. E eu acho que isso é um crescente, sabe? Então, se não gostou tanto do resultado do primeiro, escreve o segundo, faça um planejamento de carreira, não seja aquele escritor de um livro só, sabe? Eu acho que esses são os conselhos que eu daria. E aí a pessoa vai evoluindo naturalmente. E eu adorei que você falou, né, de participar de cursos. Claro, a pessoa fala, falar de curso só porque ela faz curso. Eu faço muitos cursos, pessoal, a gente estuda muito, porque isso, o meu primeiro, antes de eu fazer o meu próprio curso, além de estudar muito, ter feito vários cursos, várias pós, a faculdade, várias especializações, eu fiz um MBA, já trabalhando no mercado do livro há 10 anos, eu fiz um MBA no mercado do livro. Ou seja, esses conselhos que você deu, né, Gisele, é o que a gente coloca em prática, né? E eu adorei isso. E participar de feiras, de eventos, participar dos encontros literários da sua cidade, se movimentar. Eu acho que o movimento é o que faz, né? Eu estou aqui com a Gisele está dando entrevista, daqui a pouco alguém escuta a Gisele, você escuta a Gisele, se inspira, é um movimento. Nada do escritor ficar atrás, né, sozinho lá, escrevendo no cantinho dele, uma hora tem que sair da... Eu fiz grandes amizades, não só nos cursos, mas como nos eventos. E aí não precisa nem ser esses grandes eventos como o Bienal, como o Flip e outras grandes feiras. Às vezes, assim, a livraria da esquina, a livraria do seu bairro, tem eventos semanais, tem lançamentos. Vai lá, vai prestigiar os autores, você vai encontrar outros escritores, você vai encontrar editores, você vai conversar com pessoas que respiram literatura. Eu faço muito isso. Às vezes eu olho a agenda de uma livraria que tem aqui perto e sempre que eu posso, eu dou um pulinho lá. Ai, que legal, que legal. Gisele, a gente também tem um espaço aqui no programa que eu peço para o autor ler um trechinho do livro. Às vezes dá tempo na entrevista, às vezes não dá. A nossa está em tempo. Queria que você lesse para a gente um trechinho do seu livro ou da sua história preferida, enfim, fique à vontade. Olha, difícil vai ser escolher o trechinho. Espera aí. Eu estava com autor de poesia, é mais fácil, né? Porque poesia você vai lá e escolhe uma na ficção. Eu já sei até o trechinho que você vai pegar. Eu vou ler um trechinho do Filho que Eu Quero Ter. Ai, sim. Que é uma cena de racismo, assim, que foi bem chatinha de escrever, porque a Luísa, que é a personagem principal, ela adota um menino de 5 anos que chama Dudu. E aí ela foi levar o Dudu para o Porto Maravilha, aqui no Rio, para a Roda Gigante, para o Aquário, e depois eles vão comer num restaurante no centro da cidade. E aí essa cena se passa nesse restaurante. Aí eu vou ler esse momento, né? Tá aqui. Seguimos para um restaurante situado na rua Sacadura Cabral. Nossos pratos acabam de chegar, provocando aplausos na nossa mesa. Dudu pede um bife com batatas fritas, enquanto eu e Gabriel saboreamos um salmão para 2 com purê de mandioquinha e aspargos grelhados. Simplesmente divino. A nossa satisfação é interrompida por uma confusão generalizada. Uma mulher da mesa ao lado grita para o garçom e exige ver o gerente, falando alto e se mostrando bastante nervosa. Roubaram meu celular. Ele estava aqui em cima da mesa e sumiu. A senhora tem certeza que não deixou cair no chão? Absoluta, já vasculhei tudo, foi alguém daqui. Calma, peço que a senhora não faça acusações precipitadas. Como é que é? Eu quero que você reviste todo mundo que está aqui agora. Ninguém entra e ninguém sai até eu localizar o meu iPhone. Eu não posso fazer isso, senhora. Comece por esse neguinho aí do lado. Tem cara de quem bate carteira. Quando eu escuto a mulher se referir assim a Dudu, eu perco completamente o controle. Sem ponderar minhas atitudes, nem frear minha reação, parto para cima dela, avançando seus cabelos oxigenados. Gabriel tenta me impedir de cometer uma loucura e os funcionários da casa intercedem para que a briga seja contida. Mas quando olho para Dudu, meu mundo desaba. Ele está encolhido no chão, com as mãos cobrindo o rosto, fazendo movimentos ritmados com o corpo. Os olhos estão perdidos em uma espécie de transe, dominados pelo pavor. Aquela cena acaba de despertar gatilhos no meu filho, trazendo à tona algumas das suas lembranças ruins. E isso me mata por dentro e por fora. Acabamos todos na delegacia, onde Gabriel faz questão de registrar a injúria racial. É um processo burocrático, doloroso, desconfortável, mas que precisa ser levado adiante. Caso contrário,
outras mulheres preconceituosas continuarão impunes a destilar os seus pré-julgamentos tortuosos, sentenciando inocentes por causa das cores de sua pele. Nossa. É sobre isso, né? A literatura que vem para informar, para conscientizar, porque infelizmente isso a gente vê sempre nos noticiários, não é, Gisele? Muito. Tem várias cenas nesse livro que eu peguei de coisas que realmente aconteceram, que eu vi em noticiário, que eu vi até com pessoas famosas, mas também de amigas que passaram por esse processo de adoção interracial. Tem uma cena muito marcante desse livro que foi baseada nisso, que o menino, ela acha o menino se lavando, se esfregando até tirar sangue, e ela pergunta, para com isso, você está se machucando. Ele fala, eu quero ficar branquinho que nem você, porque dizem que você não é minha mãe. Então, assim, isso aconteceu com o filho de uma conhecida minha. Nossa. Então, assim, é tão triste você pensar que uma criança precisa passar por isso, né? E isso acontece todos os dias, em todos os lugares, de forma explícita e às vezes silenciosa. Então, eu queria trazer isso de uma maneira, pela literatura, né? Para que as pessoas pensassem um pouco a respeito. E a literatura é o que a gente tem visto cada vez mais nos romances, nas histórias, sempre tem, né, um pano de fundo e algo também para conscientizar, né? Quando fala romance, a categoria não necessariamente é só o amor envolvido entre duas pessoas e tudo mais. No caso desse livro, o romance romântico, que é ela e o Gabriel, ele é super pano de fundo. Ele tá ali porque tem que estar, mas assim, o amor verdadeiro do livro, o grande ponto é o amor de mãe. É a relação da Luísa com o Dudu. O Gabriel é coadjuvante. Ele é o que tá ali, mas é o coadjuvante, mas é forte, né? Claro, não, demais. É muito, muito forte, muito intenso. Gi, eu amei demais ter você aqui. Espero te encontrar na Bienal, espero te ver na Bienal do Livro. E para quem quiser te acompanhar nas redes sociais, como é que a gente te encontra enquanto teus livros, Gisele? Meus livros, eles estão todos na Amazon. O Filho que eu quero ter impresso, ele está no site da Caravana Editorial. O da Fossa Bossa, que vai ser relançado, vai ser vendido pela editora Cartola, né? A edição física, mas o e-book também vai estar disponível em breve. E quem quiser me achar no Instagram, @GiseleFortesReal, e no TikTok, @GiseleBorgesFortes, e no meu site, que é giseleforte.com, que tem todas as informações, novidades, matérias. E no teu TikTok tá ativa, Gisele? Preciso ficar ainda mais. Assim, agora eu tenho uma desculpa, que não é desculpa, é uma motivação maravilhosa. O TikTok está patrocinando a Bienal do Rio, está patrocinando o Espaço dos Autores Independentes. Então, assim, os nossos estandes são em volta do TikTok, assim, com toda a mesma identidade visual do TikTok. Então, assim, vou estar com o TikTok na veia aí nesses próximos dias, postando muito, fazendo muito conteúdo. Ai, que legal, que legal. Gisele, amei de verdade, a gente se vê na Bienal. Para você que acompanhou aqui a entrevista, autora da vez, estive com a Gisele. Você que está ouvindo aqui pelo YouTube, se lembre também que você pode ouvir pelo Spotify, pelo Deezer, Amazon Music, Apple, enfim, você pode escolher a sua plataforma preferida e acompanhe, porque toda semana tem podcast e nova entrevista aqui no Escritor Pod. Obrigada por acompanhar esse episódio do Escritor Pod. Compartilhe com seus amigos, escritoras e escritores. Vamos aumentar a nossa comunidade. Siga também os perfis no Instagram, @escritorpod, e também, é claro, o meu, @Lilian Cardoso. Siga também o canal do Spotify ou da plataforma de streaming que você mais utiliza, como Deezer, Apple Music. Não esqueça também de avaliar e deixar aqui o seu comentário. Lembrando que o Escritor Pod é um patrocínio do grupo LC Agência de Comunicação, a agência que mais divulga livros no Brasil.